Essa manifestação, no dia de hoje, realizada pelos judeus ultra-ortodoxos em Jerusalém, que pretendia inclusive reunir 1 milhão de pessoas, ela tem como objetivo se manifestar contra o processo de recrutamento que pretende ser expandido para a comunidade dos judeus ultra-ortodoxos. Importante dizer, os demais judeus do país de Israel são obrigados a servir ao exército a partir dos 18 anos de idade, homens e mulheres de forma igual, com uma diferença de tempo entre homens e mulheres, mas de forma geral, homens e mulheres são recrutados a partir dos 18 anos de idade. Na prática, o que existe hoje é uma isenção aos jovens da comunidade ultra-ortodoxa em Israel, que, na prática, a partir dos 26 anos, eles deixam as yeshivot, as escolas de formação religiosa, e aos 26 anos eles já não são mais convocados. Então, o que há, na prática, é um sistema que existe, que permite que os jovens judeus ultra-ortodoxos, com exceção daqueles que querem servir, consigam não servir, não prestar o serviço militar obrigatório a todos os demais jovens judeus de Israel. E aqui é uma história antiga, em função do próprio estabelecimento do Estado de Israel, que não vale a pena retomar esse ponto, pelo menos não nesse momento. A grande discussão interna aqui em Israel é a ideia de que os jovens judeus ultra-ortodoxos têm um privilégio de não precisar servir e não precisar se expor à possibilidade até da morte nas fileiras do exército de Israel. É importante lembrar também tudo isso no contexto da guerra de mais longa duração da história do Estado de Israel, a guerra atual, e também no contexto de uma decisão da Suprema Corte israelense do ano passado que determinou que essa divisão ela é desigual e que era preciso refazer, restabelecer um parâmetro, um pacto israelense para cumprir de forma igual o serviço militar. Diante de tudo isso, há discussões internas na coalizão de governo atual sobre qual lei será apresentada, isso deve acontecer na próxima semana, mas também já há, segundo a própria imprensa israelense, um modelo de lei que, na verdade, praticamente mantém esse privilégio para os jovens judeus ortodoxos. Para além dessa discussão, que os jovens judeus ortodoxos, a comunidade judaica ultra-ortodoxa, melhor dizendo, que representa 13,5% da população israelense, segundo o Escritório Central de Estatística, argumenta, de forma geral, que a partir do momento em que os jovens judeus ultra-ortodoxos forem obrigados a servir ao exército, eles deixarão de ser ultra-ortodoxos, como se diz por aqui, Haredim, essa comunidade. Eles acreditam que o exército, e aqui não há uma questão política antes que isso seja reinterpretado fora de Israel. Nesse momento, eles acreditam que o exército é uma espécie de lugar onde esses jovens judeus eles deixarão de ser ultra-ortodoxos, embora haja jovens judeus ultra-ortodoxos que servem em unidades específicas do exército de Israel, e nada leva a crer que eles deixem essas unidades após o serviço militar de forma a deixarem de fazer parte dessa comunidade. Então existe um discurso que é repetido muitas vezes por essa comunidade ultra-ortodoxa, que não se compreende na prática, ou seja, aqueles jovens judeus ultra-ortodoxos que servem ao exército de Israel, quando eles saem, eles permanecem, de forma geral, na média, ultra-ortodoxos. Isso não é uma forma de constrangê-los a deixar a maneira como eles entendem o seu modo de vida, o que é absolutamente compreensivo. Dito isso, há, nesse caso, também uma ameaça estratégica, talvez de médio a longo prazo, para Israel, e eu explico do ponto de vista numérico. Hoje existe um déficit de 12 mil soldados no exército de Israel. 78% dos israelenses, segundo pesquisa do Instituto de Democracia de Israel, são favoráveis a que seja dividido esse fardo do cumprimento do exercício militar, do serviço militar. 78%. Agora, em relação a essa ameaça de mais ou menos médio ou longo prazo. Os judeus ultra-ortodoxos são 13,5% da população, mas eles são o grupo interno em Israel que mais cresce em função da quantidade de filhos. Essa é uma questão factual, numeral, eles crescem 4%. Então, a estimativa é que, ao final desta década, os judeus ultra-ortodoxos deixarão de ser 13,5% e passarão a ser 16%. Seguindo essa medida, essa progressão,
haverá um momento em que os judeus ultra-ortodoxos vão representar 20, 25% da população israelense. Caso essa decisão de não servir o exército seja mantida, esse privilégio, como dizem por aqui, ou o netel, né, o fardo que é cumprir o exercício militar, não é um acampamento de verão, não é uma brincadeira, o serviço militar. Se isso for mantido, aí haverá um número menor de pessoas na população prontas para servir ao exército. Na realidade do Oriente Médio, reduzir o número de soldados israelenses pode ser uma ameaça à própria existência do Estado de Israel, caso essa lógica de manutenção do privilégio aos judeus ultra-ortodoxos seja mantida. Essa é uma análise baseada nos fatos, nos números que são apresentados até o momento. É claro que isso pode mudar no curso da história. Muitas vezes isso já aconteceu, não me refiro especificamente a situações como essa daqui, mas a dramas gráficos, números que apontavam para um caminho, mas a realidade se transforma no meio desse caminho para além daquelas previsões numéricas. Isso pode acontecer por aqui, mas os números são esses hoje, e isso, do ponto de vista factual, pode representar uma ameaça a Israel num futuro médio, de médio ou longo prazo.